Olá, bom dia, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 11 horas pelo horário de Brasília. E como aqui a notícia não para, agora é minha vez de trazer para você os destaques do Brasil e do mundo desta quinta-feira. E olha só, a Câmara dos Deputados aprovou a medida provisória que reajusta o salário mínimo e ainda amplia a faixa de isenção do imposto de renda. A proposta prevê que quem ganha até R$ 2.640 por mês não vai pagar o imposto de renda. O projeto ainda vai passar pelo Senado. Por 439 votos favoráveis e um contrário, os deputados aprovaram nesta quarta-feira uma medida provisória que reajusta o salário mínimo e amplia a faixa de isenção do imposto de renda. A proposta começou a ser avaliada no fim do prazo, já que perde a validade na próxima segunda-feira e ainda precisa passar pelo Senado. A medida provisória tratava inicialmente apenas do aumento do salário mínimo. Publicado em 1º de maio, o texto reajustou o valor de 1.302 para 1.320, um ganho real acima da inflação. O texto aprovado estabelece a política de valorização do salário mínimo, que entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2024. Conforme a proposta, a valorização vai corresponder à soma do índice de inflação do ano anterior com o índice correspondente ao crescimento real do Produto Interno Bruto, o PIB, de 2 anos anteriores. O relator, o deputado Melong Solano, incluiu na proposta a ampliação da faixa de isenção do imposto de renda, que era discutida em outra matéria. A proposta foi aprovada na comissão mista do Congresso. Segundo o texto, quem ganha até R$ 2.640 por mês não vai pagar imposto de renda, valor equivalente a 2 salários mínimos. Atualmente, esta isenção é de R$ 1.903. As regras das medidas provisórias entram em vigor assim que publicadas no Diário Oficial da União, mas para virarem lei em definitivo, precisam ser aprovadas no Congresso. Olha só, e o presidente Lula só deverá sancionar o projeto do novo marco fiscal que foi aprovado no Congresso na semana que vem. O último compromisso do presidente no giro pela África será domingo, em São Tomé e Príncipe. A votação dessa terça-feira foi dividida em 2 etapas. Na primeira, os deputados votaram parte das mudanças feitas pelo Senado, que havia tirado das regras do arcabouço o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, e o Fundo Constitucional do Distrito Federal. Depois, os parlamentares decidiram pela derrubada do artigo que permitia ao governo enviar na proposta de orçamento de 2024 o valor das despesas considerando a projeção da inflação até o fim do ano. Isso seria possível com a abertura no espaço fiscal de até 40 bilhões de reais, concedendo ao Executivo a possibilidade de gastar esse valor no próximo ano. Contudo, essas despesas precisariam ser aprovadas pelo Congresso. A avaliação era de que o artigo daria maior planejamento para a equipe econômica. Na prática, a nova regra vai substituir o teto de gastos, criado no fim de 2016 pelo ex-presidente Michel Temer. Com isso, o governo espera controlar o gasto público e sair do vermelho sem tirar dinheiro de áreas consideradas essenciais, como saúde, educação e segurança. Além disso, também será possível garantir recursos para investimentos em obras e projetos que ajudem a economia a crescer. A proposta prevê ainda que as despesas federais cresçam anualmente de 0,6% a 2,5% acima da inflação. A expectativa é que esse percentual varie dentro desse intervalo de forma proporcional às receitas obtidas pelo governo, ou seja, quanto maior for a arrecadação, maior será a margem de gasto do executivo. Para esse economista, além de controlar e frear o aumento da dívida, a nova regra também vai ajudar na redução dos juros. O Banco Central também sempre coloca a questão de você ter certezas, né, no comportamento dos gastos públicos, e hoje as regras então permitem você ter um parâmetro bem definido aí, e também do ambiente econômico, né? Ou seja, se o setor produtivo, né, está considerando um risco adicional ou um risco menor, e hoje, claro, né, o risco fica bem menor, né, na hora de dispensar qualquer negócio, né, na economia brasileira. O governo tinha pressa na votação do projeto de lei, já que precisava enviar a proposta da lei orçamentária anual considerando as novas regras fiscais e não as do teto de gastos. Do contrário, precisaria cancelar
cancelar mais de 170 bilhões de reais em despesas que estavam condicionadas à aprovação do arcabouço. Pela Constituição, a LOA tem que ser enviada ao Congresso até o dia 31 de agosto. Para o deputado Cláudio Cajado, que foi o relator do arcabouço fiscal na Câmara, o comportamento do governo em 2024 será fundamental para confirmar se a aprovação do teto foi um acerto ou não. É preciso fazer um esforço para assegurar que no ano que vem nós teremos o zero de déficit e, a partir daí, o superávit primário, que vai dar com que o regime fiscal tenha sustentabilidade, longevidade e o mais importante, credibilidade, que é isso que a Câmara deu ao governo, para que ele possa ter as ferramentas necessárias de atuar. Com a palavra final da Câmara, o projeto do novo arcabouço fiscal segue agora para a sanção do presidente Lula e, assim que assinado, coloca fim à era do teto de gastos. E olha só, no Rio de Janeiro, 1/4 dos crimes contra a mulher acontece em ambiente virtual. O dado foi apresentado pelo Ministério Público do Estado e compreende as denúncias feitas nos primeiros 8 meses deste ano. O repórter Anderson Nascimento traz mais detalhes para a gente. A coordenadora da Ouvidoria da Mulher no Ministério Público do Rio de Janeiro, Dina Maria Furtado, divulgou que 25% dos casos de violência contra mulheres denunciados entre janeiro e agosto deste ano aconteceram no ambiente virtual. Em 2023, a Ouvidoria da Mulher recebeu mais de 1.600 denúncias ao longo do ano. Dessas, 411 eram relacionadas à violência cibernética. Os casos recebidos são direcionados ao Ministério Público de Investigação Penal, que oferece denúncia ou encaminha à Polícia Civil, se houver necessidade de obter esclarecimentos. Dina explicou que em situações de abuso ou violência contra menores, cabe às promotorias da infância analisarem cada caso para pedir à Justiça eventuais punições aos responsáveis desses menores. E olha só, nesta quinta-feira a Ucrânia comemora sua independência e o presidente Volodymyr Zelensky homenageou o povo livre ucraniano. Ele agradeceu aos soldados, às famílias, professores, médicos, enfermeiros e a todos que ajudam na defesa do país contra a agressão russa. Um feriado de pessoas livres, de pessoas fortes, de pessoas com dignidade. Um feriado de iguais, homens e mulheres ucranianos, todos eles em todo o nosso país. Hoje celebramos o 32º aniversário da nossa independência, a independência da Ucrânia. Este é um valor para cada um de nós e é por isso que estamos lutando. Todos são importantes nesta luta. Em um comunicado, o comandante do exército ucraniano, Valery Zaluzny, enalteceu a Ucrânia, que ele considerou ter um povo orgulhoso, heróico e corajoso. As celebrações acontecem em meio a uma grande operação militar no sul e no leste para retomar territórios ocupados pela Rússia, que aproveitou o tempo de preparação da contraofensiva para construir linhas de defesa. Bom, é isso aí. Essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação, porque às 13 horas eu volto junto com a Dani Paris e mais notícias para você. Até mais.